Certo, vamos mergulhar nisso. Sejam bem-vindos a esta análise. Sabe, no mundo em que a gente vive correndo contra o relógio, quase sempre exaustos, existe um mistério maravilhoso e super profundo sobre o tempo bíblico esperando para ser desvendado. A forma como o tempo é estruturado nas antigas escrituras não é só um jeito prático de contar os dias. Na verdade, é uma linguagem divina que aponta direto para o nosso repouso espiritual definitivo. Então, vamos esquecer o relógio moderno por um minutinho e olhar para tudo isso por uma lente completamente nova. Para começar, vamos adotar um ritmo mais sereno, sem pressa alguma. A Escritura traz uma instrução muito específica no livro de Êxodos sobre o sacrifício do cordeiro. Diz assim: "E toda a assembléia da congregação de Israel o imolará ao entardecer." É bem aqui que a gente esbarra nesse conceito fundamental do entardecer. Não é só aquela hora de bater o ponto e encerrar o expediente comercial, sabe? É uma verdadeira fronteira sagrada. Um limiar, uma passagem que é absolutamente crucial para a gente entender toda essa estrutura do tempo bíblico. Bom, e isso nos leva à seção 1, o calendário divino, a contagem do tempo santificado. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a lógica divina inverte completamente a nossa. Pensa bem, quando Deus estabeleceu um novo calendário para os hebreus lá atrás, enquanto eles ainda eram escravizados no Egito, a contagem inteira mudou. De um lado, a gente tem o tempo humano, que começa de manhãzinha, totalmente focado nas praticidades do dia a dia, no trabalho, naquele esforço rotineiro. Mas do outro lado, temos o tempo divino. E esse começa de um jeito totalmente contraintuitivo, ao entardecer. Ele acompanha a salvação e a aliança. É literalmente a escuridão precedendo a luz. É como o ventre que vem antes do nascimento. Faz a gente pensar, não é? Seguindo em frente, chegamos à seção 2, a porta do entardecer, o nosso portal sagrado. Olha só, a própria estrutura bíblica nos mostra que o crepúsculo funciona como um portal. O dia não acaba ali no entardecer, na verdade é ali que ele nasce. Essa transição é uma porta essencial entre o que é profano e o que se torna sagrado. Se a gente refletir um pouquinho sobre a narrativa da criação, lá no comecinho de Gênesis, essa dinâmica fica cristalina. A Escritura diz: houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Reparou? A tarde é o exato ponto de partida da ação divina. A noite vem antes da aurora. E entender isso é o que prepara nossa mente, o nosso coração, para mergulhar na verdadeira profundidade de um dos princípios mais sagrados de todos, o Shabat. E é com isso em mente que passamos para a seção 3, além do sétimo dia, a busca pelo repouso verdadeiro. Sabe, muitas vezes o Shabat acaba sendo reduzido a um debate interminável sobre qual seria o dia correto da semana, como se fosse só uma data qualquer marcada no calendário. Mas os textos originais vão tão além disso. A palavra hebraica Shabat significa literalmente cessar, repousar. E esse repouso é muito maior do que simplesmente dar uma pausa ou tirar um dia de folga para relaxar o corpo. Trata-se de uma interrupção sagrada do tempo humano. Uma pausa feita justamente para que a gente possa entrar no tempo divino. E isso ilustra de forma brilhante as 4 dimensões desse repouso. Definitivamente não é só um feriado. Primeiro, é um Kodesh, um tempo totalmente separado e santificado exclusivamente para o Senhor. Segundo, com o passar dos dias, ele se torna um memorial contínuo de que o mundo foi criado com um propósito. Terceiro, funciona como um sinal visível e inquebrável da aliança. E por fim, chegando no seu propósito mais profundo de todos, é um gesto profético da eternidade. Fica muito claro que o repouso semanal sempre foi uma sombra, um pequeno ensaio, apontando para uma realidade eterna incrivelmente maior. O que nos traz, naturalmente, a seção 4, Unidade em Cristo, o cumprimento pleno de toda essa promessa. É bem aqui que o nosso foco sai daquela simples contagem de horas e passa para o cumprimento definitivo de todas essas sombras do passado numa única pessoa. E aí surge uma pergunta daquelas que fazem a gente parar e refletir profundamente. Como o entardecer conecta o antigo Shabá, lá do começo, ao amanhecer do primeiro dia da nova criação? Vamos tirar um breve instante para respirar e contemplar isso em silêncio antes de revelar essa resposta impressionante. Vamos dar uma olhada e ver como isso se constrói de um jeito tão perfeito ao longo de toda a história bíblica. Lá na criação, a gente tem a tarde e a manhã. Depois, na primeira Páscoa no Egito, o cordeiro é imolado bem no limite do entardecer. E, finalmente, na ressurreição, Cristo, o nosso próprio Cordeiro Pascal imolado ao fim da tarde, ressuscita. E ele faz isso unindo exatamente o final do Shabat com o despontar glorioso do primeiro dia. É como se o entardecer fosse uma costura invisível, unindo perfeitamente a antiga e a nova aliança. Tem uma afirmação super poderosa no livro de Mateus, onde Jesus diz: "O Filho do Homem é Senhor do Shabat."
Deixando de lado qualquer debate teológico sobre dias da semana, o que as Escrituras mostram de forma muito clara é isto: Jesus não veio para destruir o Shabá. Muito pelo contrário, ele se apresenta como o próprio cumprimento vivo, a verdadeira personificação dessa instituição milenar. E olha, não é coincidência que a gente veja tantos eventos cruciais acontecendo bem na transição do dia. Imagina os discípulos do caminho de Emaús com os corações ardendo, ou o pessoal reunido lá no cenáculo com as portas totalmente trancadas de tanto medo. Eles se reúnem e, num misto de choque e uma alegria simplesmente indescritível, reconhecem o Senhor ressuscitado. E adivinha quando? Exatamente ao entardecer do primeiro dia. A transição daquele antigo repouso para a nova vida aconteceu nesse exato portal de tempo. Para amarrar todas essas ideias de explodir a cabeça, entramos agora na nossa última parte, a seção 5, o repouso eterno, a comunhão plena. É bem aqui que toda essa riqueza de detalhes, o fluxo do tempo, o repouso sagrado e o próprio mistério do entardecer, tudo isso converge. A revelação final nas Escrituras simplesmente ecoa as palavras de Cristo quando ele diz: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último." Ele abrange absolutamente todo o tempo conhecido. Ele funde de forma perfeita aquele antigo e tão necessário repouso do sétimo dia com a luz gloriosa e eterna do oitavo dia. Ele contém em si mesmo tanto a tarde quanto a manhã. Então o ponto crucial é este. O verdadeiro repouso, aquele verdadeiro Shabat que vem sendo prometido lá desde a criação e os tempos do deserto, não é o dia fixo da semana que a gente tem que ficar debatendo rigidamente. Esse repouso agora tem um nome, e o nome é Jesus. O verdadeiro Shabat é pura e simplesmente a comunhão plena com o próprio repouso eterno. O que nos deixa com um pensamento bem provocador para encerrarmos nossa análise de hoje. Durante séculos e séculos, tantas tradições têm discutido, debatido e até brigado por causa de uma simples marcação no calendário. Será que, no meio de todo esse falatório, nós perdemos de vista o repouso eterno que está presente, vivo e acessível bem aqui, na nossa frente? Fica aí o convite para um momento de silêncio e reflexão sobre esse mistério incrível que a passagem do tempo acabou de nos revelar.